Bom dia, Brasil! Cá estamos nós para mais uma prosa diária, né? Seguinte, hoje vai ser um assunto muito interessante. Como que eu faço para poder aumentar a minha renda? Todo mundo, absolutamente todo mundo, tem o desejo de aumentar a renda. Quem não tem o desejo de aumentar a renda? E eu vou te mostrar agora duas maneiras de você fazer isso de forma muito simples. E quando terminar, tu vai falar assim, o quê? Por que que eu não sabia, por que que eu não descobri, por que que eu não aprendi isso antes, tá ligado? É muito bom ter esse sentimento, né? Quando você aprende algo e fala, por que que eu não aprendi isso antes? Pô, isso acontece comigo direto, cara. Eu fico amarradão quando acontece. E espero que isso aconteça aí com você também, né? Beleza? Então vamos lá. Pra gente iniciar, a gente vai ter que entender o funcionamento do dinheiro. O funcionamento do dinheiro, ele é explicado de forma bem prática e objetiva no livro O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que é um dos livros mais básicos sobre negócios que existe. Eu acredito que isso seja o caminho de entrada, a porta de entrada para muitos empreendedores e investidores. O livro Pai Rico, Pai Pobre. Basicamente no livro, o moleque, ele cresce em famílias de pais separados, e onde ele denomina que ele tem um pai rico e um pai pobre. O pai rico é o pai que ele não é investidor, é um pai que ele tem um cargo muito bom numa multinacional. E o outro, ele é um empresário, um negociante, e esse cara, ele tecnicamente ele não tem dinheiro, o que ele classifica como o pai rico. Então ele cresce com essas duas referências, do rico e do pobre. O que existe dentro desse livro é a explicação do quadrante do fluxo de caixa. Eu vou deixar aqui uma imagem do quadrante do fluxo de caixa. Basicamente, quem está do lado esquerdo desse quadrante são as pessoas que trocam o tempo pelo dinheiro, que são os empregados e os autônomos, profissionais liberais. Então você se emprega num lugar e você recebe um salário. Ou você se forma em algo, ou você tem uma profissão e você executa um serviço e em troca do seu serviço você ganha dinheiro, né? Suponhamos que você seja um dentista e aí você cobra, sei lá, R$200 a consulta. Você está trocando o seu tempo pelo dinheiro. Suponhamos que você seja um médico, você está trocando o seu tempo pela consulta. Você é um pintor, você pinta a parede, você está trocando o seu tempo pelo trabalho, tá? E do outro lado são as pessoas que não fazem isso. São as pessoas que, ao invés de elas usarem o tempo delas, elas usam o tempo de outras pessoas. Por que que elas fazem isso? Porque todo mundo, absolutamente todo mundo, tem 24 horas no dia. Você ganha dinheiro, por mais que você seja o brabo, você vai estar limitado às 24 horas. Como do lado direito é onde ficam os empresários e os investidores, você não tem mais essa limitação de 24 horas. Porque quando você é empresário, você consegue contratar pessoas para que elas trabalhem para você. Então, você pode ter, por exemplo, 10 funcionários. Então, você vai ter 240 horas. Se você tiver 100, você vai ter 2.400 horas, né? É óbvio que você não vai botar o cara para trabalhar 24 horas por dia. Mas só para vocês entenderem, né? Que é possível comprar tempo. E quando você compra tempo, essas pessoas vão gerar dinheiro para você, entendeu? Essa explicação dele é muito boa para fazer com que as pessoas entendam que o trabalho em si, ele não traz dinheiro. Quem mais trabalha, mais ganha, diferente do que todo mundo acredita. Tanto que existe um livro do Napoleão Hill que se chama Quem Pensa Enriquece. Não é quem trabalha enriquece. Se fosse assim, né? Quem trabalha enriquece, mas não é. Quem pensa enriquece. Porque, independente do que tu faça, você vai ter uma limitação muito grande das 24 horas e não vai ter como você passar disso. Seus ganhos sempre serão limitados. Tá, Bruno, e como que eu faço para poder aumentar meu rendimento? Existem duas maneiras de você aumentar o seu rendimento. Então, uma maneira de aumentar os seus rendimentos é, caso você esteja do lado de cá, ou seja, trocando a sua hora de trabalho por dinheiro, você pular o muro e ir para o outro lado. E isso vai fazer com que você aumente o teu rendimento. Pode ser que pode ser não, certamente no começo ele vai ter uma queda, óbvio, né, um momento de transição,
Mas depois que essa transição for feita, ele só vai para cima. Porque aí, como você não está trocando mais o tempo pelo dinheiro, você vai poder sempre colocar mais pessoas para trabalhar, e cada vez que você tem mais pessoas, é como se você estivesse duplicando você, entendeu? Você está usando o tempo dessas pessoas e vai crescendo, 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 crescendo desenfreadamente. Então, uma maneira de aumentar a sua renda é fazendo isso. Você migrar, pular o muro e contratar pessoas para fazer o que você faz hoje. E a outra maneira de você aumentar também a sua receita, aumentar a sua renda, ter mais dinheiro, é caso você esteja impossibilitado de fazer essa transição e pular para o outro lado, para o lado dos empresários. É você continuar do lado que você está. Mas aí, o que você vai fazer? Você vai aumentar o seu valor de mercado. Foi exatamente isso que eu fiz. Primeiro, eu aumentei o meu valor, tá ligado? O trabalho que eu oferecia por um valor, eu comecei a oferecer por muito mais. Como que a ficha caiu para mim? Eu com 18 anos, eu dava aula de web designer, de ensinar os outros a criar site, tá ligado? Com 18 anos. Isso foi em 2008 e eu ganhava R$415. Então, em 2008, meu salário era R$415 eu dando aula. Até que um dia eu cheguei e falei assim: caraca, mano, tô aqui ensinando os outros a fazer site. E, tipo, ensinava os alunos a venderem o site, tipo, por R$600, R$700. Eu falei, pô, contava assim, né, quantos alunos eu tinha. Tinha normalmente 10 alunos por turma. Cada um pagava na época tipo R$50, sei lá. Eu falei, cara, uma turma é R$500. Então, com uma turma, o cara consegue pagar o meu salário. E depois o resto é tudo no bolso dele, entendeu? Tudo lucro. O que eu fiz? Saí do trabalho e abri uma agência. Essa agência, ela era urgência, não tinha funcionário, era só eu. Mas aí, o que eu fazia, o que eu ensinava por R$400 por mês, eu passei a ganhar em algumas horas. Por quê? Um site eu vendia por, eu lembro até hoje, era R$150 uma página com flash e R$100 sem flash. Normalmente o site tinha 4 a 5 páginas, então era 700, 600, R$800 um site. E eu conseguia fazer um site tipo em um dia. Se eu pegasse um dia inteiro, eu conseguia fazer em um dia. Então o que eu ganhava em um mês, eu passei a ter a possibilidade de ganhar em um dia. Por quê? Porque eu aumentei o meu valor. Ou seja, eu peguei o que eu já fazia. Pô, Bruno, mas eu não sei fazer nada. Irmão, aprende. Não nasceu quadrado, porra. Ninguém nasceu sabendo tudo. Ou vocês acham que, tipo, eu já nasci sabendo? Não nasci sabendo nada. Todo mundo é igual zerado. Nasceu com HD zerado. Vai ter que aprender. Hoje tem muitas profissões que é possível você ganhar uma grana boa. Vamos lá. As profissões que pagam mais do que R$100 a hora dentro do SEO. A gente tem copywriter, paga mais do que R$100 a hora. A gente tem web designer, paga mais do que R$100 a hora. A gente tem consultor SEO, que paga mais do que R$100 a hora, tá? Então, se você trabalha 6 horas por dia, tu tem R$600 no dia, mano. O que é, porra, que 10 dias dá 6 mil, 20 dias dá 12 mil. E 30 dias dá 18 mil, mas, né? Não vai trabalhar 30 dias, vamos botar 25 aí. Então, vai dar na faixa aí de 15 mil, tá ligado? Já é uma excelente grana para que você consiga, com esse dinheiro, fazer o quê? Contratar alguém para fazer o que tu tá fazendo, irmão. Essa é a meta. Contratar alguém para fazer o que tu tá fazendo. O próprio SEO é uma maneira de você iniciar, onde você gasta, praticamente nada. Tipo, com R$50 tu consegue iniciar um negócio, né? Tu consegue comprar um domínio, uma hospedagem, botar teu site no ar e começar a vender, tá ligado? Com R$50. É óbvio, né, que dessa maneira você vai ter que colocar bastante energia, porque você não vai ter ninguém para te ajudar e você vai ter que trocar o seu tempo por dinheiro no começo, né? Vai ter que escrever conteúdo, vai ter que botar o blog no ar, botar um site no ar. Isso aí vai ter que ser, né, com você, caso você não tenha dinheiro para poder investir. Mas caso você tenha para poder investir, você consegue acelerar esse processo contratando pessoas.
E aí a gente volta lá para o quadrante do fluxo de caixa, né? Tu tá de um lado onde você tecnicamente não vai precisar de fazer nada, porque o dinheiro está correndo por você. O dinheiro está indo na frente, ele está contratando pessoas e as pessoas estão sendo pagas com aquele dinheiro. Vamos lá, só pra gente poder complementar aqui. Nossa, olha isso, mano. Aconteceu, caiu alguma coisa no meu olho, mano. Meu olho tá inchadaço. Deixa eu exemplificar aqui porque eu postei todos esses stories aí, mas ficou meio enrolado, tá ligado? Ser empreendedor, decidir empreender, é uma decisão, tá ligado? Empreender é uma profissão. Nem todo mundo vai querer empreender. Quer dizer que só existe como o cara ser feliz empreendendo? Só existe uma maneira do cara ter liberdade, do cara ter dinheiro? Não. É possível o cara fazer isso também sendo funcionário, trocando a hora dele por dinheiro. Isso não tem problema nenhum, desde que ele faça o que goste, tá ligado? Porque o empreendedor, ele trabalha. A meta não é ficar sem trabalhar. Eu, por exemplo, eu tenho empresa, mas eu trabalho todo dia, tá ligado? Eu trabalho todo dia. Ontem, foi domingo, eu trabalhei até 1h da manhã, entendeu? Até 1h da manhã eu tava trabalhando. O trabalho, pra mim, ele é satisfatório, entendeu? Ele é muito satisfatório. Eu gosto de trabalhar. Ainda mais nesse momento que a gente está conseguindo crescer bastante a empresa, a gente está conseguindo colocar bastante pessoas e essas pessoas estão sendo ajudadas com o trabalho que a gente está dando. Então, uma etapa que eu estou curtindo muito particularmente, entendeu? Então, eu gosto de trabalhar, eu gosto que as pessoas que estão trabalhando com a gente, elas fiquem satisfeitas, que elas consigam atingir os objetivos delas, entendeu? Então, não é que você tem a obrigação de ser empresário para ser bem-sucedido, que você tem a obrigação de ir para o outro lado do quadrante do fluxo de caixa para ser bem-sucedido. Não é isso. É só uma maneira de você viver a vida, entendeu? Uma maneira. Você pode estar muito bem trabalhando suas 4, 5 horas por dia, tendo um salário que consegue, enfim, bancar o seu estilo de vida e você tem a flexibilidade para fazer o que quer, para fazer o que gosta, não tem nada de errado com isso, tá? Eu só estou explicando aqui para quem quer ser empreendedor, para quem quer aprender a empreender, para quem quer ser empresário, que tem seus benefícios, como também estar do outro lado também tem seus benefícios. Nem todo mundo vai servir para ficar do lado esquerdo, no lado dos empregados, e nem todo mundo vai servir para ficar do lado direito, do lado dos empresários. Todos eles têm suas vantagens e desvantagens, né? O empresário, ele tem que assumir muito mais risco, ele tem que... É um trabalho muito diferente, né? Um trabalho onde ele tem que criar coisas e nem todo mundo tem a habilidade natural para poder criar coisas. Então são habilidades diferentes em cada um dos lados. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que, mesmo que você decida ficar do lado esquerdo, sendo um prestador de serviço, é possível você conseguir ganhar bastante grana também. É possível você ganhar bastante grana, você aumentando o seu valor de mercado, você fazendo algo que seja extremamente funcional, entendeu? Para um determinado segmento. Existem pessoas que são muito competentes no que fazem e o valor do trabalho delas tem um valor de mercado muito alto, é um valor bem alto, porque ela tem uma coisa única, entendeu? Então esse cara não necessariamente ele vai se dar bem sendo empreendedor ou ele tem que ser empreendedor. Ainda mais nos dias de hoje, cara, nos dias de hoje, que a gente vive num mundo muito globalizado, as coisas mudaram muito dentro de empresas. Uma empresa hoje que tem uma filosofia, uma mentalidade da época dos nossos avós, sabe, tipo de fábrica, ou que o funcionário é tratado no chicote, isso é uma mentalidade que hoje, nos dias de hoje, ela não se aplica mais, cara. Hoje em dia é impossível uma empresa crescer com essa mentalidade. As coisas hoje são muito mais flexíveis. Por exemplo, se você vê aí as grandes empresas, tipo Facebook, Google, TikTok, todas essas empresas, elas têm um regime de trabalho que é completamente diferente. As pessoas trabalham em casa, os caras têm sinuca, enfim, eles trazem muitos benefícios para as pessoas para poderem trabalhar. Essa é a nossa geração de trabalho, né? Essa nova geração, o mundo hoje funciona dessa maneira, né? Se você pegar qualquer startup de sucesso, qualquer empresa de sucesso, ela tem esses moldes, ela não tem mais o molde antigo que os nossos avós eram acostumados a ter. O que faz com que estar do lado
esquerdo não seja uma coisa tão dolorosa quanto foi um dia, né? Antigamente realmente era muito ruim, era tudo no chicote e tal, você não tinha liberdade para poder fazer nada, realmente era um saco ser empregado, era um saco, mas hoje em dia não. Então as duas maneiras que você tem para poder conseguir aumentar a sua renda é essa. Se você está do lado do empregado ou do autônomo, foca em criar diferenciais para que o seu trabalho seja excepcional, o seu trabalho seja muito requisitado e que as outras pessoas tenham que pagar por isso. E caso você esteja do outro lado, né, do lado dos empresários, dos investidores, onde você coloca o dinheiro para correr, você tem que focar em desenvolver habilidades que vão conseguir te fazer gerenciar melhor as pessoas, criar processos mais inteligentes para conseguir otimizar o tempo. Então são trabalhos completamente diferentes. Eu vou deixar aqui a caixa de perguntas para quem tem dúvidas em relação a esse assunto, né? Tamo junto, hein? Como criar, posicionar e lucrar 6 dígitos com SEO. Esse é o tema do meu treinamento que está disponível gratuitamente para você aqui na descrição. Corre lá que as vagas são limitadas, hein?